durante o final de semana, mas também nos outros, os outros dias da semana, ou seja, levar Jesus, partilhar Jesus e partilhar Jesus, seja falando dele, seja o testemunhando. Portanto, nós somos todos e todas membros de uma pastoral que não é maior, mas que também não é menor das demais pastorais que existem na Igreja Católica, na nossa fé, naquilo em que cremos. Portanto, o dízimo hoje ele é essencial para que a evangelização aconteça. Lembremos que Jesus precisou de várias pessoas para manter o seu ministério. Se ele trabalhava numa carpintaria, como carpinteiro, pedreiro, depois ele teve que deixar esse serviço ao sair para anunciar o evangelho. Portanto, ele recebeu de outros as condições materiais para poder falar da boa nova do Senhor. Então, encontramos em Lucas aquele texto maravilhoso, no capítulo 8, quando o evangelista diz que Jesus tinha ao redor de si, ele e os apóstolos, um grupo de mulheres que partilhavam com eles os seus bens, e por isso mesmo eles tinham com o que viver. Então, uma partilha maravilhosa, e Jesus precisou dessa partilha para poder prosseguir com a sua missão durante os mais ou menos 3 anos, então, de anúncio do Evangelho. Portanto, a igreja hoje, como Jesus, ela não consegue viver sem o que é material. Nós não conseguimos, por exemplo, viver do ar, não conseguimos viver da luz. Os anjos e arcanjos não nos mandam rotineiramente aquilo que precisamos para que as nossas comunidades sejam evangelizadoras. Eles caminham conosco, mas aquilo que nós temos não tem por que eles oferecerem a nós. Cabe a nós buscar, ter e partilhar aquilo que é nosso, ou seja, aquilo que é material. Então, por isso mesmo, a igreja neste mundo, o catecismo da Igreja Católica, e afinal de contas a doutrina da Igreja Católica sempre lembrou, a nossa igreja é uma igreja peregrina. Ou seja, nós não estamos aqui em definitivo. Nós estamos aqui simplesmente porque estamos de passagem. Isso significa o quê? Significa que se nós estamos de passagem, nós não podemos nos prender a nada, porque daqui nada nós levaremos conosco no encontro definitivo com o Senhor, nem individualmente, nem comunitariamente. Portanto, nós usamos os bens deste mundo, não somos usados por eles. Mas a igreja precisa dos bens deste mundo, como, por exemplo, de um espaço para reunir-se para a oração. Nós precisamos, por exemplo, de salas para a catequese comunitária, mas nós precisamos também de espaços para as diversas reuniões, das diversas pastorais, dos encontros entre os movimentos. Nós precisamos, por exemplo, de espaços hoje para o lazer. O Papa Francisco tem dito muito que o lazer evangeliza, e ele pensa especialmente nos jovens, né? Mas com todos, na verdade, nós precisamos de espaços de convivência, como tão bem fez São João Bosco, né? Então, a igreja ela precisa do que é material. Seria muito estranho se alguém dissesse a igreja é espiritual, então deve viver de espiritualidade. É verdade, nós não conseguimos ser igreja se não tivermos uma espiritualidade, ou seja, se não tivermos a luz e a inspiração e a coordenação do Espírito Santo, que nos une, que nos leva a Jesus, que nos une ao Pai.
Agora, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos dos bens materiais. Então, a igreja, ela não deve ficar com vergonha por precisar dos bens materiais. A igreja não deve ficar com vergonha, por exemplo, nos seus bispos e padres, de encontrar formas de obter esses bens materiais. Nós precisamos deles. Por isso, nenhum agente do dízimo deveria ter vergonha de falar sobre o dízimo na sua comunidade, porque nós não estamos falando nada que não seja verdadeiro. Nós precisamos desses bens. Agora, é claro que nós usamos esses bens e eles estão condicionados ao Evangelho do Senhor. Então, se compramos na comunidade, por exemplo, uma vela, essa vela tem que função? Deve ter uma função evangelizadora. Se essa vela não servir para o anúncio do Evangelho, se ficar engavetada, não deveríamos comprá-la. Se nós vamos comprar, por exemplo, uma cadeira para uma sala, ótimo, é para evangelizar, então vamos comprar. Então, esta é a decisão que deve ser tomada pelo Conselho Pastoral Paroquial, ou seja, pelo CPP. O CPP é quem decide o que nós estamos precisando para evangelizar em nossa paróquia, em matriz ou comunidade. E o CPP, vendo as necessidades, encaminha essas necessidades ao COPAI. E o COPAI vai dizer, olha, sim, nós temos recursos para comprar 20 cadeiras, 40, 50, ou, no momento, não temos para tanto, mas podemos comprar e parcelar, porque temos um dízimo e coletas, assim, garantidas. Ou então ainda pode-se dizer, olha, vamos esperar mais um mês ou dois para podermos comprar. Então, a pastoral do dízimo é exatamente isso. É a sustentação de uma igreja evangelizadora. Qualquer outra coisa que não seja isso, não é dízimo. Até pode ser chamado de dízimo, mas, na verdade, é falsamente chamado de dízimo, porque aí é mais uma forma de arrecadar bens materiais, que são apenas um meio para a evangelização. Então, é muito importante para nós entendermos que, como igreja, nós não vivemos do vento, nós precisamos dos bens materiais. Por exemplo, precisamos de um padre na paróquia, e isso tem um custo. Ele não está ali como um profissional, ele não tem um salário, não tem carteira assinada, né, porque ele não é um profissional mesmo liberal, ou seja, ele responde a uma missão. Então, ele recebe uma ajuda de custo, ou também chamada de congro, há muito tempo na igreja, que o próprio bispo, com o seu clero, define de quanto deve ser. Então, todos os padres em toda a diocese ganham a mesma ajuda de custo. Pois bem, mas aqui o mais importante é entender isso, que nós precisamos dos bens materiais para que o anúncio do evangelho aconteça. Um outro exemplo. É vergonhoso, por exemplo, que entre nós, com tanto esforço por parte dos catequistas e das catequistas, nós não tenhamos material bom, acessível, de que não tenhamos, por exemplo, os recursos metodológicos, de que não tenhamos o que há de mais moderno hoje para anunciar o evangelho. Então, nós temos tantos catequistas fazendo o que podem, às vezes tirando do próprio bolso para ir a um encontro de formação, ou então para preparar um encontro especial com os catequizandos. Isso é vergonha para nós, porque é nós todos que deveríamos estar sustentando a catequese, e não as catequistas que já oferecem o seu tempo e que também são dizimistas. Então, tudo que diz respeito ao evangelho diz respeito ao dízimo. E tudo que diz respeito ao dízimo diz respeito à evangelização. Então, aqui, olha, nós chegamos num momento assim que poucas pessoas aí entendem
Eu sei que foi falta de catequese, talvez a grande culpa seja do próprio clero, mas vamos ver se nós conseguimos nos entender agora. A igreja no Brasil fez uma opção pelo dízimo. Muito bem. Mas quem fez essa opção? Foram os bispos. Os bispos reunidos fizeram a opção de que o dízimo deve ser o meio ordinário de sustentação das comunidades, junto com as coletas, certo? Então, as coletas não foram retiradas, porque muitas pessoas fazem questão de fazer as suas ofertas, também aqueles que são dizimistas. E aqueles que não são dizimistas, eles podem aproveitar a ocasião, enquanto não se tornam dizimistas, podem fazer a sua partilha por meio das ofertas. Muito bem. Então, a igreja no Brasil fez essa escolha. Portanto, nós somos uma igreja dizimista, a igreja do Brasil. Agora, cabe a cada bispo, em cada arquidiocese ou diocese, ou em cada igreja particular, daqui a pouco eu explico o que isso quer dizer, em cada igreja, o bispo deve acompanhar a pastoral do dízimo, e muito da pastoral do dízimo tem, digamos assim, a mão do bispo. Isso significa o quê? Que o bispo, ele é o primeiro dizimista da sua diocese, da sua igreja, mas é também o primeiro responsável por ela. Então, várias decisões que os bispos juntos deixaram sem decisão, tanto no estudo número 8, como no documento 106, são os bispos de cada diocese que devem tomar essas decisões, porque como o Brasil é muito grande, não seria justo, por exemplo, que uma diocese do Amazonas tivesse as mesmas normas que uma diocese do Rio Grande do Sul. Não é possível. E, às vezes, mesmo dentro de um mesmo estado, né, de um mesmo regional, as dioceses são diferentes. Olhemos para o Paraná. Nós temos dioceses que têm tranquilamente aquilo de que precisam para evangelizar, porque são dioceses que têm recursos. Outras são muito pobres. Nós temos 3 dioceses do Paraná, não quero citá-las aqui, mas que vivem sempre em grande dificuldade. Então, daí a necessidade de uma missionariedade da partilha até dentro do próprio regional, digamos, da CNBB, né, ou dos regionais da CNBB. Certo. Então, fazendo essa opção, os bispos do Brasil, eles optaram por paróquias dizimistas. Vejam bem, o dízimo, ele não é diocesano. Ninguém pode chegar lá no bispado e dizer a Dom Hamilton, vim aqui trazer o dízimo da diocese, porque não existe dízimo diocesano. Ninguém pode chegar a quem coordena o cursílio e dizer assim, eu vim aqui trazer o meu dízimo para o cursílio, porque não existe um dízimo para o cursílio. Eu não posso chegar na RCC e dizer aqui está o meu dízimo para a RCC, porque a RCC não tem um dízimo. Ninguém pode chegar na Rádio Cultura, que é da diocese, todo o sistema cultura de comunicação, e dizer assim, eu vim aqui trazer o meu dízimo, porque a Rádio Cultura não é uma paróquia, a RCC não é uma paróquia, o Cursílio não é uma paróquia, o Bispado não é uma paróquia. O dízimo existe unicamente para as paróquias. Então, os bispos deixaram bem claro, todo dízimo é paroquial. O que significa isso, paroquial? Significa que o dízimo é daquela comunidade que é tida como a matriz, certo? E aquelas que nós chamamos de capelas entre nós, tá? Em outras regiões tem outros nomes. Então, numa comunidade, por exemplo, que tem 5 comunidades no interior e mais a matriz, então aquela paróquia é formada de 6 comunidades. A matriz e mais as outras 5 comunidades. Então, o dízimo é sempre paroquial.
ou seja, da matriz e das suas comunidades. Então, aonde eu devo levar o meu dízimo? Vocês já vão ver por que eu estou insistindo nisso. Eu levo o meu dízimo para a minha comunidade paroquial. Se eu moro na matriz, eu levo na matriz. Se eu moro numa comunidade, eu faço parte de uma comunidade, de uma capela, é lá que eu vou levar, então, o meu dízimo, certo? Que fica naquela comunidade ou naquela capela. Mas o dízimo é sempre para a paróquia, por quê? Porque a paróquia é a base e o fundamento da evangelização. Nós não temos um outro grupo na Igreja Católica menor, digamos assim, do que a paróquia. A paróquia é a última base dessa estrutura de evangelização. Então, a paróquia é aquela que recebe os recursos, é aquela que administra os recursos e é aquela que também repassa esses recursos quando necessário. Por exemplo, eu falava de Dom Hamilton, a diocese não tem dízimo. Portanto, como é que ela vai sobreviver? Ela presta vários serviços para todas as paróquias da diocese. Ela tem o bispo, que é de todas as paróquias da diocese. Ela tem a mitra, tem a cúria e todos os seus setores e organismos que existem e que, se não existissem, não poderia se compor uma paróquia, uma diocese. Então, tudo isso tem que existir. Como é que a diocese sobrevive? Ela sobrevive recebendo 10% do dízimo de cada comunidade. Então, cada comunidade, não apenas a matriz, mas cada comunidade da diocese, ela é convidada a enviar 10% mensalmente para a diocese, para que a diocese seja a mãe na evangelização, certo? É assim que a diocese, digamos, vive. E a diocese, seria interessante conhecer como ela funciona internamente, né? São várias pessoas liberadas, há todo um trabalho dentro da chamada província, que são as dioceses que pertencem, que se reúnem sob um arcebispado. Nós aqui participamos da província, então, de Curitiba, né? Por exemplo, mas tem também compromissos regionais, ou seja, nós aqui no caso, as 16 dioceses do Paraná, e também a nível nacional com a CNBB e também a nível universal com a Igreja em Roma, onde está o Papa. Portanto, vejam que a paróquia é que está no centro da pastoral do dízimo. E isso é muito importante. Se as paróquias não estiverem bem organizadas, não tem como organizar um dízimo a nível diocesano. Porque se a base não está arrumada, não está bem colocada, como é que aquilo que está sobre a base, que depende da base, vai funcionar? Não tem como, né? Estamos falando aqui financeiramente, tá? Então, por isso, é pedido no documento 106, isso já desde 1974, com o estudo número 8, que as nossas paróquias sejam paróquias dizimistas. Então, vamos entender exatamente o que significa uma paróquia dizimista. Significa o seguinte: numa assembleia diocesana paroquial, o pároco, com os representantes de todas as forças vivas, digamos, presentes na paróquia, inclusive de todas as comunidades, aí ninguém pode ficar fora, faz-se uma assembleia bem feita, assembleia paroquial normal, tá? E na assembleia se decide a nossa paróquia, de agora em diante, orientada pela diocese, será uma paróquia que vai ter como fonte normal de arrecadação e de sustentação o dízimo. Pronto. Então, a paróquia é dizimista. Se a paróquia é dizimista, isso significa que todos aqueles que são batizados e que pertencem à paróquia também participam de uma paróquia dizimista. Então, de início, alguns vão começar a contribuir, porque vão sendo chamados para contribuir. Alguns vão tomando consciência do que seja contribuir.
Alguns dão passos por eles mesmos, outros é necessário que haja um trabalho de animação, de orientação, de conscientização. E assim o número de dizimistas vai aumentando. Mas vejam bem, aqueles que são dizimistas, eles fazem parte de uma paróquia dizimista. Mas nessa paróquia dizimista, todos os batizados são paróquia. Então, todos eles, sendo igreja, estão naquela paróquia. Portanto, todos eles são uma igreja dizimista. Então, mesmo aquele que não se torna dizimista, seja porque não entendeu, seja porque está fora da vivência comunitária, seja porque não gostou da proposta, pensa de forma diferente, ele faz parte de uma paróquia dizimista. Então, a paróquia dizimista, ela abrange 100% das pessoas que fazem parte dela. Ou seja, todos os batizados e batizadas de uma paróquia dizimista são dizimistas, se podemos assim dizer. Alguns contribuem, outros não. Qual é a função da equipe da pastoral do dízimo de uma comunidade? É justamente levar a todos a consciência de que todos nós devemos partilhar. E aqui podemos pegar o exemplo da casa. Digamos uma família, onde 4, 5 pessoas moram juntas. E todas elas trabalham. Então, as 5 vão partilhar algo para que aquela família se sustente. Agora, você imagine se esse peso ficar sobre 2 ou 3 pessoas apenas. Imagine se uma pessoa dessa família disser assim, eu quero tudo pronto aqui em casa, mas não quero ajudar em nada. Quero a comida pronta, quero a roupa lavada, passada, quero tudo aquilo que eu exijo. Mas eu não vou tirar um centavo do meu bolso, não vou colocar uma mão para trabalhar, não vou fazer nada. É isso que acontece quando alguém, membro de uma comunidade dizimista, de forma consciente, não é dizimista, certo? Então, aqui nós temos um alargamento de consciência a fazer. Quando uma paróquia é dizimista, todos dentro dela são dizimistas. Alguns estão ativos, contribuindo, e outros não. Porque a comunidade é dizimista, quem participa dela é igualmente dizimista, mesmo que não contribua com o dízimo. Por isso, quando nós fazemos algo na comunidade, nós sempre levamos em conta todas as pessoas da comunidade, e não apenas aqueles que estão contribuindo. Por quê? Porque todos fazem parte da comunidade dizimista. Por exemplo, se fazemos um sorteio, o justo é que fizéssemos esse sorteio para todos os que estão presentes naquela celebração, inclusive os não dizimistas. Seria estranho, por exemplo, brindar a alguns, entregar algo a alguns e não a outros. Aqueles que não são dizimistas vão ter que fazer um caminho de conversão. E talvez não, com certeza, se eles forem bem recebidos na comunidade e se perceberem que não há diferença no tratamento entre eles que ainda não são dizimistas ativos e aqueles que são dizimistas ativos, se eles perceberem isso, eles vão ficar abertos à conversão tranquilamente. Olha, nós conseguimos muito mais dizimistas, acolhendo bem aqueles que participam de uma comunidade dizimista e ainda não são, do que tentando agredi-los ou acusá-los por não serem dizimistas. Ou seja, quando nós ofendemos, quando nós atacamos, quando nós damos indiretas nas celebrações por causa do dízimo, nós estamos piorando a situação, não estamos evangelizando. E isso parece que nós ainda não entendemos. Aqui me vem a lembrança do filho mais velho da parábola, né? Do filho que sai de casa, né, pródigo, e do pai misericordioso. Lembram do filho mais velho? Ele ficou com inveja do irmão mais novo. E disse, mas como é que você pode, pai, acolhê-lo? Ele saiu de casa, e agora você o recebe simplesmente? E o pai diz,
mas escuta, ele veio agora, ele estava fora, ele chegou, vamos celebrar, vamos acolher. E o filho se torna família novamente. Então, quando alguém vem até a celebração da comunidade e não é dizimista, ele deve ser muito bem recebido. Não só para que se torne dizimista, mas porque ele é membro da comunidade, ele é batizado, ele é igreja. Então, devemos acolher a todos. Por isso é muito ruim quando nós começamos a criar barreiras para com os não dizimistas dentro das nossas celebrações, por exemplo, ou na secretaria paroquial, ou nas atividades que fazemos. Nós devemos incluir o máximo possível todos, certo? Fazer de tudo para que todos participem. E esse acolher a todos é que vai fazer com que muitos que não são dizimistas comecem a perceber quem são, o valor que têm, e aí sim eles vão se tornar de fato dizimistas. Não é por causa das nossas broncas, certo? Não é porque eu digo assim, olha, eu sou dizimista, eu tenho direito de participar da comunidade, de receber uma menção ao meu nome durante a missa, mas aquele outro lá não pode, aquele outro lá também não. Lembram da parábola de Jesus falando dos dois que foram ao templo para rezar e do pobre que ficou lá na porta batendo no peito? É exatamente isso. Jesus disse, olha, ele foi humilde, o outro não foi, porque diz que pagava o dízimo até das coisinhas pequenininhas lá da horta, né? Da hortelã, do cominho, ou seja, aquilo que era mínimo do mínimo do mínimo, que ninguém obrigava a pagar, nem na lei do Antigo Testamento, aquele homem disse que pagava. Então, olha, nós temos que cuidar com a nossa inveja, sabe? Ou ainda melhor, que com o nosso ciúme. Ciúme de sermos membros da igreja dizimista e ficarmos chateados com quem não é. E tratarmos mal quando essa pessoa vem. Por isso, gente, quem está na acolhida, quem está no plantão do dízimo, ou então chamado espaço da partilha, que eu prefiro, quem está lá tem que saber acolher muito bem, certo? E tem que acolher muito bem, por quê? Justamente porque essa pessoa, ela está ali à procura de Jesus, que é mais importante do que o dízimo. Tá? Então, o dízimo vai ser uma consequência do encontro dessa pessoa com o Senhor, com Jesus. Então, vejam, isto é, na verdade, uma paróquia dizimista, certo? É uma paróquia que se torna dizimista e não, por exemplo, e não constitui dois modos de proceder dentro dela, fazendo assim, olha, o dizimista pode fazer isso, o não dizimista não pode fazer isso. Tá? Isso é péssimo, sabe? É péssimo, porque nós dividimos quase que em duas categorias de cristãos. Aqueles que são dizimistas são uma categoria, aqueles que não são dizimistas, uma outra categoria, como se fossem subcristãos, e não cristãos de verdade, tá certo? Então, se nós não temos essa acolhida, se a comunidade não acolhe o ser dizimista, porque é cristã, toda ela, em todos os seus membros, ela não é, de fato, dizimista. Aí ela é dizimista para alguns, não para todos. Tá? E esse é um dos motivos, olha, porque em tantas dioceses, né, o dízimo não vai em frente, sabe? Porque simplesmente as paróquias fazem o seguinte, olha, quem quer ser dizimista, vem aqui, se apresente, se inscreva, e você pode, então, ter as intenções de missa sem serem cobradas, você tem os batizados, não é necessário pagar, certo? Nós ligamos já a dinheiro, ligamos a pagamento. Nós deveríamos, sendo uma paróquia dizimista, nós deveríamos acolher a todos e não cobrar de ninguém. Seria maravilhoso acontecer o que aconteceu numa paróquia, que é um testemunho que eu trago, não aqui na diocese. Mas aconteceu o seguinte, um senhor, assim, muito bem de vida, com bastante dinheiro, ele tinha uma criança para ser padrinho, foi convidado para ser padrinho. Tá. Foi para a igreja e foi para o batismo. Aí tinha vários batismos, terminou o batismo, ele
esse senhor foi até o padre e disse assim: padre, eu sou o padrinho, agora eu quero pagar o batizado. E o padre falou: não, mas nós aqui não temos taxa nenhuma. E ele disse: mas eu faço questão de pagar porque eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu pago. Eu não estou perguntando para o senhor se eu devo pagar ou não, quero saber quanto. E o padre deu uma resposta para ele, assim, dolorida, sabe? O padre disse assim para ele: olha, o senhor sabe que aqui na paróquia nós temos o dízimo como sustentação da comunidade. Se o senhor não faz parte, se o senhor é da comunidade e não é dizimista, o senhor fique tranquilo que o restante da comunidade está pagando o batismo que o senhor quer pagar, eles estão pagando no seu lugar. E gente muito mais pobre do que o senhor. Eles estão pagando para comprar vela, para pagar a água, para arrumar aquilo que é suficiente, uma lembrança ou algo assim do batismo. Eles estão pagando pelo Senhor. Você sabe que esse homem mudou? Ele poderia ter ficado chateado com o padre, tudo, porque o padre meio que perdeu a paciência, né? Mas sabe que ele mudou. O testemunho é que ele se tornou dizimista e dizimista assim consciente na sua paróquia depois disso. Então, olha, ser uma diocese, ser uma paróquia dizimista, significa ser uma paróquia que acolhe 100% das pessoas que são membros dela. Tá? E se não se cobra de uma, não se cobra de ninguém. Se celebra o aniversário de 5 que contribuem com o dízimo, não, vai se celebrar o aniversário de 20, se tem mais 15 ali que ainda não são dizimistas. Então, nós podemos chamar à frente os dizimistas, os não dizimistas, sem falar de dizimistas e não dizimistas, dizer, todos os que estão de aniversário, por favor, venham aqui. Né? Se for possível perguntar o nome de cada um, alguma coisa assim, a mesma coisa aniversário de matrimônio, sabe, é uma forma de evangelizar. Nós temos um dízimo muito quadrado na cabeça, ou seja, muito atrasado, certo? Um dízimo que mais parece um dízimo do Antigo Testamento, ou seja, que é uma lei imposta. Nós dizemos que o dízimo é consciente e livre, mas nos comportamos como se o dízimo fosse um pagamento, aí não dá certo. Portanto, cabe ao bispo, com os seus párocos, entender o que significa ter paróquias dizimistas numa diocese dizimista. E nós estamos longe disso. Nós não fizemos esse trabalho aqui ainda na nossa diocese. Olha, a maioria das nossas paróquias, infelizmente, ainda trabalha com taxas e com o dízimo. Mas, certo, sem entender, ainda faz muitos sorteios, faz promoções só para os dizimistas. Gente, às vezes tem café só para os dizimistas. Você imagina uma igreja lotada na missa da manhã, um café comunitário, e alguém diz no final da celebração assim: agora nós vamos fazer aqui uma confraternização apenas com os dizimistas. Isso é um contra-testemunho, isso é contra-evangelizar. E isso é, digamos assim, afastar as pessoas do dízimo mesmo. Tá certo? Agora, escute uma coisa para que ninguém diga depois que eu não disse. Muitas paróquias estão ainda implantando o dízimo. Então, elas estão amadurecendo no dízimo. Então, tem paróquias que precisam, de fato, das taxas e precisam também do dízimo. E o dia que tiverem o suficiente em dízimo e em ofertas, certo? O dia que tiverem isso suficiente, não precisarão mais, tá? Não precisarão mais cobrar taxas. Tá certo? Tá entendido isso? Mas isso tem que ser contado nas celebrações para as pessoas. Se a gente não fala a elas, como é que elas vão entender? Certo? Então, o ideal é explicar para a comunidade, dizer assim, olha, nós ainda temos as taxas, embora já tenhamos começado com o dízimo, nós ainda temos, porque nós não vamos nos sustentar só com o dízimo. O nosso número de dizimistas ainda é muito pequeno. Ou seja, nós precisamos de mais dizimistas, de pessoas mais conscientes, e cada vez mais pessoas vão entendendo o dízimo, o que ele significa.
E aí sim, à medida do possível, nós vamos retirando aos poucos as taxas. Retiramos primeiro a da missa, depois podemos retirar de algum sacramento, ou daqueles serviços da secretaria paroquial e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, eu queria fazer essa reflexão, sabe? Nós precisamos, como Diocese de Guarapuava, e eu percebo que Dom Hamilton entende bem isso, nós precisamos, como Diocese de Guarapuava, de ter paróquias dizimistas. O problema é que nossas paróquias estão, assim, digamos, em momento muito diferente, sabe? Desculpe aqui para quem não acompanha futebol, né? Mas a nossa diocese está parecendo os cavalinhos do Tadeu no Fantástico, certo? Uma está lá na frente, algumas ali um pouco atrás, até quem está com a lanterna lá. Eu não sei quem está com a lanterna na diocese, né? Na implantação do dízimo. Mas, infelizmente, nós não estamos caminhando juntos, sabe? Nós temos paróquias que dispararam no dízimo, porque houve um trabalho de conscientização. E outras disseram assim, olha, aqui vamos ter o dízimo porque a igreja quer. E pedem para as pessoas se inscreverem, mas não explicam nada, não catequizam. Não há evangelização para a pastoral do dízimo. Então, nós temos que fazer o quê? Nos ajudar. Aí é preciso a entreajuda. Ou seja, que nós, como diocese e como coordenação diocesana, que nós nos ajudemos. Que as paróquias que já estão mais adiantadas se tornem missionárias para aquelas que estão caminhando muito devagar e não estão conseguindo ter o suficiente para a evangelização. Tá? Então, nós temos uma diocese maravilhosa, mas nós temos ainda, digamos assim, estatutos muito atrasados. Tá? Nós precisamos, aos poucos, e vamos fazer isso com certeza, né? Nós precisamos, aos poucos, atualizar e modernizar os nossos estatutos diocesanos, isso, claro, com a aprovação do Dom Hamilton e dos párocos, e da coordenação diocesana também. Mas precisamos também aí de mais comunhão, sabe? Porque se cada um for pensar apenas no seu canto, na sua paróquia, aí aonde é que está a fraternidade, não é mesmo? Se nós deixamos paróquias que não têm condições ainda de ter o dízimo para se sustentar, e nós dizemos assim, o problema é deles, nós estamos indo bem, vamos até guardar um tanto, né? Mas e a partilha, como é que fica? Essa partilha missionária, essa partilha que faz parte de uma dimensão chamada caritativa, né? Não é só de dinheiro, é também de pessoas. Pessoas que entendem melhor do assunto, que partilham com aqueles que entendem menos do assunto, ou que não fizeram o caminho. Então, nós podemos dizer assim, nós temos na nossa diocese as paróquias com diferentes idades pastorais. Tá? Algumas estão mais amadurecidas, outras estão a meio caminho, e nós temos algumas que, infelizmente, estão lá na área do Z4, sabe? O Z5, o Z6, né? Para cair para a segunda divisão. Então, daí o nosso esforço em conseguir fazer esse trabalho bem feito. Muito bem. Vamos agora para as perguntas. Vamos primeiro passar as perguntas, aquelas que chegaram agora, hoje. Depois, se tiver tempo, eu falo um pouco daquelas que eu anotei aqui. Alguém pode me passar alguma pergunta? Padre, é o Luiz. Então, o que estava no chat, o Paulo pediu para comentar sobre a igreja particular, né, o conceito de igreja particular. Só um instante, eu vou responder já, para não me perder depois, tá bom? Tá, ok. Obrigado. Olha, igreja particular significa o seguinte, é uma igreja em que tem a autoridade de um bispo que é responsável por ela. Agora, vejam o que compõe a igreja particular. A arquidiocese é a igreja particular, a diocese é a igreja particular, a eparquia, por exemplo, aqui a dos ucranianos, é a igreja particular, a prelazia territorial, por exemplo,
tem a de Cristalândia, lá em Tocantins. Ainda não é diocese, ela está se preparando para ser diocese, é uma prelazia. Então, até o bispo se chama bispo prelado, né? Então, a prelazia territorial é a igreja particular. Por exemplo, a prelazia pessoal. Existe uma no Rio de Janeiro, em Campos. Sabe aqueles católicos mais conservadores? O Papa João Paulo II deu a eles um bispo. Então, aquela prelazia não é uma prelazia por território. Aonde estão pessoas que estão ligadas a esse estilo de espiritualidade, pertence a esse bispo que mora, então, em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, é o Dom Rifan. Também ordinariato militar, por exemplo, os militares têm um bispo próprio, né? Então, esse bispo próprio tem uma sua diocese, que é em todos os militares no Brasil todo, certo? Então, os militares compõem uma diocese e tem padres também que são capelães militares, né? O padre, por exemplo, que atende os militares aqui em Guarapuava, ele vem de Cascavel. Eles têm as suas dioceses também, certo? São pessoais, porque não têm um território, estão no Brasil todo. E também a chamada administração apostólica pessoal é quando não há um bispo no Brasil, digamos assim, responsável, mas o próprio Papa toma conta, ele assume para ele aquele grupo de pessoas como se fosse uma diocese, sabe? Então, tudo isso é igreja particular. Então, é difícil a gente dizer assim, por exemplo, por isso que nós falamos muitas vezes em igreja particular, em lugar de falar só de diocese. Porque os ucranianos, entre nós, aí existe uma eparquia. Vamos dizer, como se fosse uma diocese. Só que em lugar de bispo, eles têm o eparca, que é também bispo. Certo? Então, ele é também uma igreja particular. Então, igreja particular são essas várias composições de igreja, que são diferentes, algumas com território, outras sem território, outras que ainda vão se tornar diocese, estão se preparando para isso. Todas elas têm alguém responsável, é sempre um bispo. Tá? E por isso elas são chamadas, então, de igrejas particulares. A gente fala de igreja particular para não se referir só à diocese, né? Mas a todas elas. A próxima pergunta... da Suzete, ela fez assim um questionamento. Como chamar os paroquianos a ser dizimistas em tempos tão difíceis como nós estamos passando agora a pandemia, né? Ou seja, como trazê-los aqueles que deixaram de ser e novos dizimistas também. Sim, olha, nós não sabemos exatamente como vamos fazer, porque a pandemia não sabemos se ela passou ou não. Né? Fala-se tanto nessa segunda onda, já existem casos, né, no mundo todo, ou seja, como se o novo corona estivesse voltando. Então, os bispos estão, digamos, cuidadosos, porque não sabemos bem em que situação nós estamos. Nós temos, assim, informações demais, mas com pouca segurança. O que nós podemos fazer agora? É simplesmente apresentar, certo? Apresentar, então, digamos, aos nossos paroquianos, em cada paróquia, apresentar, usando todos os meios possíveis de comunicação, apresentar as necessidades que temos, sabe? E isso vai ser muito educativo. Por exemplo, passar para os paroquianos da forma que for possível, que nós temos um projeto de caridade e não estamos tendo dinheiro suficiente para comprar isto ou aquilo. Como é que nós podemos participar desse ato caritativo, sabe, ou desse ato missionário? Ou então, está faltando hóstia na paróquia, não vai ter comunhão no domingo porque não tem hóstias suficientes. Vamos fazer, criando um exagero aqui, né? Então, sabe, é lançar, digamos, as dificuldades para que a família resolva junto, sabe? Para que não seja só o padre que resolva, não só a equipe do dízimo, o pessoal do dízimo da paróquia. Lançar a dificuldade e dizer a todos, como é que nós vamos resolver juntos essa situação? Então, a melhor forma de sensibilizar aqueles que são dizimistas, mas no momento estão fora, é lembrar para eles das necessidades que nós temos para continuarmos sendo igreja. E eles virão.
Quando eles sentem a necessidade, quando se sentem tocados pela comunidade, eles retornam e ajudam. Tá? Essa é a melhor forma, pelo menos por enquanto. Outra pergunta? Só retificando, essa questão foi levantada pela Alice Festa, durante a semana. A próxima, a Elisete colocou no chat, foi o seguinte: como se dá a administração do dízimo entre paróquia e comunidades, ou comunidades paróquia? Cada comunidade arrecada o seu dízimo, ou é uma organização onde cada comunidade tem que arrecadar seu dízimo, encaminha para a paróquia e a paróquia encaminha à diocese? Certo. Os nossos estatutos da Diocese de Guarapuava são bem claros. Ou seja, nós temos em cada paróquia uma organização. Quem repassa aqueles 10% é sempre a paróquia matriz, a paróquia como um todo, certo? Então, a paróquia matriz vai reunir das suas comunidades a porcentagem e vai enviar 10% de cada uma delas para a Cúria Diocesana. Vejam bem o que Dom Giovanni sempre lembrava, hein? Porque alguns, digamos, passavam o pé, entre aspas, na diocese, fazendo assim: eu recebo 10% de uma capela, tá? E aí eu dou 10% para a diocese. Aí não está correto, né? Então, é 10% de cada comunidade. Como funciona na diocese? O dízimo é recolhido em cada comunidade, inclusive na comunidade matriz. E aí se junta tudo, né? E esse dízimo pode ser administrado de duas formas. Cada capela pode ter a sua conta. Então, seria uma conta, um CNPJ, que a Mitra, ou a Cúria, autoriza. Tá? Cada comunidade tem. Então, nunca o dízimo pode estar em nome de uma pessoa física. Jamais, porque não pertence a essa pessoa. Pertence a uma comunidade. Então, não existe mais na nossa diocese, ou não deveria existir, nenhuma conta de comunidade em nome de pessoa física. Tá? Então, cada comunidade cuida do seu dízimo e retira a parte combinada com a matriz e envia para a matriz, inclusive os 10% da mitra. Né? E aí a igreja matriz é que tem a obrigação de enviar os 10% dela, a comunidade central, né? E também das demais comunidades. Tá? Agora, aqui pode-se escolher duas formas de fazer. E já tem aqui na nossa diocese as duas formas. Por exemplo, vamos precisar saber se Dom Hamilton vai aceitar as duas ou se ele vai escolher uma só. Por exemplo, uma paróquia, a paróquia A, ela tem várias capelas. Cada capela administra o seu dízimo, mandando o repasse para a matriz. Tá certo? Existe uma paróquia B. Ela arrecada o dízimo e outras doações e manda tudo para a matriz. A matriz tem uma conta conjunta, uma conta solidária da paróquia. E nessa conta vão todos os recursos de cada comunidade. Imagine um bolo com várias fatias. Então, uma capela vai ter uma fatia menor, outra vai ter uma fatia menor, mas você faz apenas uma conta. Esse dinheiro aplicado vai se saber que rendimento teve a partir da quantia que cada um tem depositado, certo? Quando a comunidade quer o dinheiro, o CPC, o Conselho Paroquial, o Conselho Pastoral da Comunidade, se reúne e juntos eles vão lá e retiram na paróquia a quantia que precisam. E o resto fica lá na paróquia, certo? Então, essa é uma forma muito bonita de trabalhar. Por exemplo, uma das comunidades teve um desastre, né? Passou por ali um temporal, arrancou o telhado do salão, certo? Que tal, então, se todas as comunidades se reúnem e olham para essa conta e dizem
quanto nós vamos poder partilhar com essa comunidade que sofreu essa tragédia, para que ela reconstrua o seu salão e continue tendo as suas atividades? É uma coisa maravilhosa, certo? Então, o dízimo, se ele for administrado dessa forma, ou seja, numa única conta, administrado por todos os conselhos pastorais de cada comunidade, inclusive a comunidade da matriz, fica uma coisa muito bonita, tá? Não fica uma coisa escondida, não fica uma coisa assim que meio cinza, digamos, que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, essa é uma forma. E outra forma é aquela mais comum. Somente, né, somente a comunidade, então, se tem a matriz com 10 comunidades, então o dízimo vai ser administrado em 11 comunidades, na comunidade da matriz e em cada uma das outras comunidades. E elas só vão fazer os repasses para a matriz. Só para completar a pergunta, quem decide o quanto cada comunidade deve repassar à matriz? Quem decide isso é, atualmente, o pároco com as equipes do dízimo, ou seja, com os membros do CPC, do Conselho Pastoral de cada comunidade. Na Diocese de Guarapuava, hoje é assim. Vamos pegar, digamos, a paróquia de Laranjeiras do Sul. Então, como é que ela faz? Ela reúne o pároco, os representantes de todas as comunidades, e aí todas devem participar igualmente, e eles chegam a um consenso juntos com quanto cada uma vai contribuir para a matriz, já retirando os 10% que é da cúria, certo? Então, hoje é assim que está nos nossos estatutos. Então, vejam bem, quem decide os 10% para a diocese é o bispo com o seu conselho, tá? Quem decide quanto cada comunidade vai passar para a matriz é o pároco com os conselhos de cada comunidade. Por isso que é tão diferente nas diversas comunidades da nossa diocese. Então, não sabemos se o Dom Hamilton vai continuar nesse sistema ou se ele vai fazer algo diferente. Mas, atualmente, é assim que funciona. Outra pergunta? Hoje, do chat, não. Até agora, certo. não foi estas. Olha, uma pessoa me passou em privado, né, uma questão interessante. É bom que a gente entenda isso. Uma pessoa aqui da diocese me disse o seguinte: eu sou membro da pastoral do dízimo da minha paróquia. Meu marido perdeu o emprego. Hoje não recebemos nada de ninguém, ou seja, eles não têm nenhum ganho. Aí a pessoa diz assim: mas eu sou membro da pastoral do dízimo aqui da paróquia. Até agora eu contribuía, e agora não tenho com o que contribuir. Eu devo sair da equipe do dízimo porque não posso contribuir? É claro que não, certo? Se você faz parte da equipe do dízimo, se você não é da equipe do dízimo, se você é de uma pastoral, não é de uma pastoral. A partir do momento que você não tem o que partilhar, você não é obrigado a ir e assaltar alguém para ter dinheiro por dízimo, nem emprestar, se endividar para ter dinheiro por dízimo, certo? É óbvio, né? Então, isso significa que quem está convidado na igreja a tomar consciência da partilha são todos aqueles que têm um ganho. E aqui já respondo outra pergunta, porque algumas pessoas têm consciência disso, outras não. Quando que alguém começa a ser dizimista? Quando passa a ter um ganho, certo? A partir do momento em que eu tenho um ganho que é fruto do meu trabalho e do meu esforço, a partir dali eu faço aquela opção consciente em ser dizimista. Nos nossos estatutos tem outra falha grave, que foi uma decisão muito antiga e que hoje não existe mais na prática, que é a seguinte: nós não temos o dízimo familiar na Igreja do Brasil. Não deu certo, certo? O dízimo familiar é quando a família se reúne, pais, filhos, e tem tempo para conversar sobre o dízimo e decidir com quanto cada um ganha, quanto cada um vai partilhar, junta tudo e um deles leva até a comunidade.
Mas hoje nós não temos tempo nem para tomar um café junto, certo? O mundo de hoje não deixa mais a gente se reunir para conversar praticamente sobre nada, muito pouco. Aí, como é que nós vamos sentar para conversar sobre o dízimo, sabe? É quase um absurdo. Então, o dízimo hoje na igreja, ele é pessoal. Se 4 pessoas na família trabalham, ali devem existir 4 dizimistas. Cada um faz a sua contribuição. E não precisa contar para o outro. Se quiser contar, conte. Mas não tem nenhuma obrigação de contar. Porque é uma decisão pessoal, certo? Então, o dízimo na nossa igreja, ele é pessoal, não é um dízimo familiar. Essa tentativa se fez lá nos anos 70, quando começou com o dízimo na Igreja do Brasil, mas logo se percebeu que não dava certo e não deu certo, e hoje no Brasil ninguém tem mais o dízimo familiar. Agora, tem um entretanto. Se esposa e esposo, digamos assim, resolvem contribuir juntos, com essa consciência eles podem. O esposo diz, eu ganho tanto. A esposa, eu ganho tanto. Eu vou partilhar tanto e eu tanto. Eles juntam o dízimo e podem ter, digamos assim, num mesmo registro, pode ter o nome do casal, porque aí eles contribuem junto. Mas isso, gente, é só mesmo onde há consciência, né? Se o casal tem consciência, porque senão, daqui uns dias só ele vai levar o dízimo, só ela, já começam a entrar em atrito, não concordam, aí não dá certo. Então, a preferência é pelo dízimo individual, certo? Muito bem. Nós temos que terminar ou podemos ainda dizer alguma coisa? Já o horário está esgotado. Podemos falar mais um pouco ainda, Luiz? Podemos sim, Sim? pode sim. Tá certo. Certo, então. Sim. Uma outra coisa que eu quero aqui fazer questão de repassar, sabe, é que a unidade que nós ainda não conseguimos criar entre pastoral do dízimo, CPP e COPAI, nós vamos ter que trabalhar isso com o bispo, né? Porque vocês vejam que digamos assim, o grupo, vamos chamar não de mais importante, mas que tem a maior responsabilidade sobre a evangelização numa paróquia é o CPP, é Conselho Pastoral Paroquial. Ou seja, o conselho faz a função de pastor. Ele pastoreia o rebanho junto com o pároco. O pároco foi alguém a quem o bispo confiou aquela paróquia. Então, o CPP é um grupo pastor, junto com o pastor pároco e com mais padres, se houver na comunidade. Então, esse grupo é que tem a responsabilidade maior. Então, cabe a esse grupo, por exemplo, perceber as necessidades que a comunidade tem. Agora, será que esse grupo descobre sozinho? É claro que não. Por isso, como é bom quando num final de semana alguém do CPP vai em cada missa e pergunta: vocês têm alguma sugestão do que está faltando aqui na nossa comunidade? Né? Vocês têm alguma sugestão na dimensão caritativa, na dimensão missionária, eclesial, religiosa? O que vocês estão sentindo que nós não estamos fazendo e que falta para sermos uma igreja de fato de Jesus Cristo? Sabe, o CPP deve pedir a contribuição não só dos grupos organizados, mas deve pedir também de todas as pessoas, porque tem gente muito boa que não faz parte de nenhum grupo, porque não pode, certo? Então, ir na missa e dizer o que é que nós podemos fazer juntos, né? Nós somos do CPP, nós coordenamos a pastoral. Mas aí, digamos que uma pessoa faça uma sugestão, e essa sugestão, digamos assim, exija um bom tanto de dinheiro. O que vai acontecer? O CPP vai passar isso para o COPAI. E o COPAI, o pároco é o presidente do COPAI, como é o presidente também do CPP, né? O pároco com o COPAI vai ver se tem ou não condições de fazer aquele investimento naquele momento. Se não tiver, vai dar a resposta na igreja, vai dizer, olha, nós tivemos aqui essa sugestão, mas no momento isso é muito caro para nós.
Nós temos outras necessidades menores que temos que suprir antes dessa que é maior. Certo? Então, pedir e depois dar a satisfação. Digamos assim, não apenas pedir e depois esquecer, só por pedir, né? Então, vejam que coisa maravilhosa. CPP, COPAI, Pastoral do Dízimo, para dizer todas as demais pastorais, atuando juntos, trabalhando juntos, entende? Não como se cada grupo tivesse pego um pedaço da evangelização, botado no bolso e dito assim, aqui só eu mando, isso aqui só eu faço. Não, tudo nós fazemos conjuntamente, mas cada grupo tem a sua responsabilidade. Cada grupo assumiu algo para fazer em nome da comunidade, né? E olha, aqui é fruto da experiência, sabe? Andando pelo Brasil, o que eu vi que deu mais certo até hoje é o seguinte, grupo Pastoral do Dízimo, então composto pelos agentes, pela coordenação, aqui está a Pastoral do Dízimo, certo? Alguém do CPP, tá? Alguém da Pastoral do Dízimo deve ser escolhido para participar do CPP, certo? Ou seja, uma pessoa ou duas, de acordo com o número resolvido em cada paróquia, deve fazer parte do CPP. Por quê? Porque essas duas pessoas da Pastoral do Dízimo que vão no CPP podem atualizar o que está acontecendo com o dízimo para os membros do CPP e trazem os recados, fazem uma ponte para a Pastoral do Dízimo. Assim, a Pastoral do Dízimo sempre vai saber o que está acontecendo no CPP. As opções que foram feitas, por onde a diocese está, para onde a paróquia está caminhando, o que ela está escolhendo, e também ela, a Pastoral do Dízimo, vai dizer, olha, nós percebemos isso, e mais aquilo. Tá? Agora vejam como acontece o contrário. Nós temos as duas pastorais aqui. Aqui está a Pastoral do Dízimo, aqui o Conselho de Pastoral. E aqui está o COPAI. Um membro do COPAI deveria participar das reuniões oficiais da Pastoral do Dízimo, é o contrário do CPP. O dízimo vai até o CPP, ao passo que quem vem até o dízimo é um membro do Conselho de Assuntos Econômicos. Por quê? Porque se alguém do dízimo for na reunião de assuntos econômicos, lá se tratam muitos assuntos, entende? Se tratam vários assuntos que não têm a ver com o dízimo. Então, quem vai da Pastoral do Dízimo fica lá perdido, às vezes não entende tudo, algumas coisas são burocráticas demais. Então, é preciso que alguém do COPAI, que tenha uma certa ligação com a Pastoral do Dízimo, participe das reuniões, por exemplo, se é mensal ou bimensal, que ele esteja lá presente. E aí ele vai falar em nome do COPAI para a Pastoral do Dízimo, certo? Então, esse entrosamento é o único que, de fato, funciona. Tá? Então, se nós pudermos chegar a isso, seria muito bom. Tá? Então, ter definido uma equipe da Pastoral do Dízimo, essa equipe, então, seria aquela equipe composta pelos coordenadores e pelos agentes. Se a paróquia for pequena, podem ser todos. Se a paróquia for muito grande, com muitos agentes, os agentes podem escolher entre si um grupo que faça parte, então, da Pastoral do Dízimo, da coordenação da Pastoral do Dízimo, né? Aí a Pastoral do Dízimo escolhe uma pessoa ou duas para participar de forma fixa, normalmente é por 2 anos, porque senão, se um dia for um, outro dia for outro, vai virar uma bagunça, né? Então, de forma fixa, uma ou duas pessoas participam lá do CPP. Tá? Quando vencer o mandato delas, o serviço delas, escolhe-se outra. E, ao mesmo tempo, o COPAI vai escolher ao menos uma pessoa, porque o COPAI não tem tantas pessoas assim, é um grupo mais reduzido, então, ao menos uma pessoa que participe, que seja a voz da Pastoral do Dízimo nas reuniões do COPAI. Tá? Lembremos o seguinte, o bispo, ele é o presidente, tá? É o presidente nato, digamos, por obrigação, do Conselho Diocesano, onde houver, da Pastoral do Dízimo. Ele é o presidente também, né, do Conselho Diocesano de Pastoral e também do Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos. Na diocese é o bispo. Na paróquia é sempre o pároco. Se por algum motivo o pároco não puder participar,
O bispo pode nomear um outro padre da paróquia, por exemplo, um vigário paroquial para ser ele, né? Mas só o bispo pode fazer essa nomeação, o pároco não pode, tá? Então, para ver a seriedade com que o pároco deve repassar aquilo que está na sua paróquia para o seu pastor, digamos, imediato, que é o bispo. Então, vejam que ligação bonita entre grupos, encontros, padres, bispos. Nós temos que tornar viva essa igreja, sabe? Quando falha alguma dessas dimensões de participação, aí há uma quebra na comunhão, né? Se o pároco não se relaciona com o bispo, já houve uma quebra. Mas se uma comunidade no interior, por exemplo, não participa das reuniões paroquiais, ela já tira, digamos, o conjunto da pastoral como um todo, porque não foi, aquela comunidade não foi. Claro que há casos em que não, um acidente, algo imprevisto, de última hora, tudo bem. Mas nós devemos nos esforçarmos para que as pastorais consigam funcionar bem dentro dessa dinâmica, né? Então, isso tudo nós temos para conversar com o Dom Hamilton, né? E assim funciona realmente a verdadeira pastoral do dízimo que a CNBB quer, sabe? Então, não é uma pastoral assim solta, sem sentido, de qualquer jeito. Não, é uma pastoral, de fato, no capricho. Ou seja, no capricho no sentido de que em comunhão. Uma pastoral onde todos estão em comunhão, onde todos trabalham juntos, onde um pensa no outro, sabe? Onde as paróquias não se tornam pequenas dioceses, sabe? Como se o pároco fosse um bispinho daquela paróquia, né? Ah, aqui ninguém toca nas nossas coisas, né? Deus nos livre, nós não mostramos os livros para ninguém, não damos satisfação para ninguém. Não, nós somos uma família diocesana na diocese, uma família paroquial na paróquia, uma família comunitária em cada comunidade. Daí a transparência em tudo aquilo que fizermos, né? Então a diocese funciona assim. E dá para sentir muito bem isso no Dom Hamilton. Ele quer fazer isso, sabe? Ótimo. Só que é claro que não vamos conseguir de hoje para amanhã, né? E aqui eu aproveito já para dizer isso. O Dom Hamilton foi o primeiro que chegou, dos bispos que tivemos até agora, foi o primeiro que chegou, visitou toda a diocese, não quis nem saber do cansaço, o problema do novo corona. Ele se cuidou, mas deu um jeito, saiu, visitou, falou com todos os padres, falou com todas as paróquias, visitou várias paróquias, ou seja, ele de imediato saiu para conhecer o rebanho, sabe? E agora ele conhece o rebanho que tem. As ovelhas mais fortes, as ovelhas mais fracas, né? Falando em comunidades, né? E por isso mesmo, o pastor que conhece as suas ovelhas pode servi-las melhor, né? Então nós temos um pastor hoje que conhece as ovelhas que tem, sabe? Então a gente fica, digamos assim, confiante nesse pastor, né? Então agora é uma questão simplesmente de tempo, né? Para que o Dom Hamilton consiga fazer tudo o que precisa, nomeações, arrumar os diversos grupos. Quando um bispo é nomeado, sabe, ele tem direito de pelo menos um ano para começar a organizar a diocese como um todo. Então, ele vai dando passo a passo. Então, tem coisas que o Dom Hamilton só vai resolver lá por julho do ano que vem. Para nós padres, por exemplo, que já estamos mais ou menos todos já nomeados, mas o bispo, para alguns encontros e algumas atividades do clero, ele disse, olha só, vamos deixar lá para metade, o final do ano que vem, porque vamos dar preferência às comunidades, né? Às matrizes com as suas comunidades, tá certo? Então, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho bem bonito, viu? Assim, aqui na diocese, com os bispos que passaram, né? Cada um foi dando a sua contribuição, né? E olha que o primeiro que se interessou por dízimo foi, aqui na diocese, falando dos bispos, foi o Dom Frederico. Eu lembro do tempo em que ele me chamou, nem padre não era, ele disse para mim, olha, ele era austríaco, né? Ele disse assim, eu ouvi essa coisa chamada dízimo, mas lá não existe na Áustria, na Alemanha, lá é tudo imposto religioso. Eu não entendi quase nada do que os bispos falaram. Então, se você puder compreender isso para a gente começar a ter o dízimo na diocese,
Foi aí que convidamos o Antônio Tato, o MEAC, e começamos todo o trabalho da pastoral do dízimo na diocese, né? E depois o Dom Giovanni do seu jeito, o Dom Wagner do seu jeito, né? O Dom Albano, né? Cada um do seu jeito, né? E agora nós temos a presença, né, do Dom Hamilton. Então, vamos lá, estamos caminhando, eu acho assim que num caminho muito bonito, viu? Temos um caminho maravilhoso pela frente. Tomara que a gente não pare no meio do caminho, né? Mas que a gente siga em frente. Eu vou responder só mais uma pergunta e podemos terminar aí, então, certo? Só mais uma. Aqui é porque uma pessoa me perguntou, só essa e termino. Uma pessoa me perguntou se está correto, tem que cuidar dele hoje, viu? Tá dodói, tem que cuidar, isso mesmo. Então, a respeito do dízimo, de buscar o dízimo, olha, nós não temos mais na Igreja do Brasil os chamados dizimeiros. No Nordeste ainda existem alguns que foi passando de pai para filho, que veio lá da época do Império ainda, certo? Pessoas que cobravam o dízimo, recebiam uma porcentagem para se sustentar. E eram conhecidos de toda a comunidade e amados nas comunidades. Eles iam buscar os dízimos em casa, né? Ainda existem alguns resquícios dessa prática, mas já está se acabando, é claro. Então, hoje, nós devemos levar o dízimo e partilhar, de preferência, na celebração que tem como centro o dízimo, certo? Ação de graças, né? Então, é nesta missa. Agora, se quem não puder levar nesta missa, né? Nós assumimos a diocese praticamente todos já o envelope, né? E é para aí que estamos caminhando. Então, quem não puder entregar na missa, pode levar na secretaria paroquial, pode entregar no plantão do dízimo, pode entregar para uma pessoa da pastoral do dízimo, não há nenhum problema. Né? Então, nós temos um lugar preferencial, que são as celebrações de determinado final de semana, né? Na maioria das nossas paróquias é o segundo final de semana, né, de cada mês, e então nós não podemos ter esse tipo de buscadores de dízimo. Olha, buscar dízimo em casa apenas para pessoas enfermas que não podem ir à igreja, né? Pessoas idosas que não podem, mas teria muito risco se fosse a comunidade, e os seus cuidadores, tá? Aquelas pessoas que não vão à comunidade porque cuidam do pai, da mãe, de um tio, de uma tia, ou de um irmão, de uma irmã. Nós conhecemos gente aí que está há anos cuidando de um parente, sabe? Se santificam no cuidado de parentes doentes ou idosos, né? Então, esses são os únicos casos em que nós podemos ir buscar, certo? O dízimo. Aí nós prestamos um serviço. Antes a pessoa vinha até a comunidade. Agora ela não pode vir à comunidade, onde a comunidade se reúne, é a comunidade que vai lá e leva a comunhão por meio do ministro extraordinário, é o padre que leva o sacramento da confissão, a unção, tá? E é alguém da pastoral do dízimo que busca o dízimo se a pessoa quer contribuir, né? Então, só nesses casos. Tá bom? Feito. Vamos terminando por aí, porque, olha, já passamos bastante do horário, né? Teríamos bastante assunto, mas acho que por hoje pode ser isso, né? Eu passo a palavra para vocês. Oi? O povo está aqui escutando, né? Que bom! Que bom! É uma partilha. Que bom. Então, eu passo a vocês a última palavra. Renato, nosso coordenador. Padre, muito obrigado por partilhar seu conhecimento conosco, por partilhar, exatamente, por nos dar esse ânimo, essa injeção de ânimo na pastoral. Temos muito para fazer, todos escutaram o que o padre falou, sabe que o caminho é longo, mas não é difícil. Ele é trabalhoso, mas não é difícil. Nós temos... Baixa o teu som. Nós temos um trabalho para ser feito conjuntamente, porque aqui nessa escola que nós tivemos hoje, nós tivemos, como nós já vimos, ministro de Eucaristia, catequistas, legionárias,
coordenadores de outros movimentos, outras pastorais, coordenadores diocesanos que estão participando conosco, nosso muito obrigado, nossa gratidão por querer também evangelizar, né? Eu quero deixar também a palavra livre também para o Luiz, a Leda, a equipe da organização, que quiser falar alguma coisa, depois eu dou os últimos recados que nós temos, né? E daí fazemos a oração final. Luiz, quer falar alguma coisa? Então, falar o que diante de tanta gente, né? Escutando, depois de 1 hora e pouco, escutando meu padre, né? Mas, assim, nós estamos muito agradecidos, né, pela participação de toda a diocese nesses encontros. Nós não tínhamos ideia, né, de como seria essas nossas participações nesse período, né? Nós tínhamos o ano passado nos programado para um tipo de atividade e de repente tivemos que nos programar, né, totalmente diferente. Mas, né, eu acho que por providências aí, né, divina, todos conseguiram acompanhar e pelo que a gente percebe, cada um conseguiu tirar um pouquinho mais, né, absorver um pouquinho mais sobre o que é de fato a pastoral, essa pastoral que nós temos aí muito também a caminhar, né? Como o padre Cristóvão falou, né, nós já passamos por paróquias que estão bem, vamos dizer assim, evoluídas e outras que estão ainda começando, né? É uma pastoral aí que vai precisar de muita mão de obra, né, de muita missão. Exato. Nós temos que também frisar que nós, da Pastoral do Dízimo, somos estruturados já por... Eu gosto de usar a palavra missionários da partilha, né? Porque nós partilhamos e queremos partilhar com todos os movimentos pastorais. Nós, assim como o padre Cristóvão falou, todos os meses, as paróquias que estão já com o envelope, todos os meses visitam seus paroquianos. E como ele bem falou, nós podemos também visitar o vizinho que não é paroquiano. Ele pode ser que não é dizimista, desculpe. Ele pode ser talvez até de outra religião, mas a gente pode levar uma mensagem, deixar um cartãozinho, deixar uma mensagem, então cabe a nós, coordenadores de pastorais, membros de pastorais, equipe missionária, se enganjar também com a pastoral do dízimo, catequese, se enganje, olha, pode levar esse recado, pode colocar dentro do envelope, não precisa simplesmente a pastoral do dízimo fazer, mas nós fazemos tudo em conjunto, né? Foi uma bênção para nós saber que nós podemos contar também, como o Luiz mesmo frisou, com a participação de praticamente 90% da Diocese de Guarapuava nessa escola, que a gente chama de escola, mas todos nós estamos aprendendo um pouco cada dia. Todos nós nos esforçamos para ser. Eu quero agradecer a todos os que se empenharam para fazer os módulos. Nós fizemos algumas reuniões virtuais para até sair, como eu já falei no início, nós começamos em abril a fazer a preparação para começar a escola em agosto. Então, não foi algo decidido do dia para a noite. Então, nós viemos numa caminhada, fazendo, estruturando, vendo os temas, como queríamos fazer, montamos a equipe, convidamos e agradecemos todos que aceitaram o convite. Tem muita gente que nós deixamos também de convidar, mas que estão também parceiros e estão competentes para estar fazendo essa formação, não só na diocese, mas também na sua paróquia, na comunidade. Vamos estender essa formação que nós recebemos agora virtualmente para os nossos companheiros aí nas paróquias, né? Eu peço, mais uma vez, eu quero só para aproveitar que agora a sala está cheia, desculpas por eu estar fazendo essa fala aqui no divã, mas o corpinho é grande, é bonito, mas às vezes vem algumas dores que a gente não sabe de onde, daí tem que ficar numa posição bem confortável. Me desculpem, tá?
Então, tudo o que aconteceu, como diz foi obra do Espírito Santo, obra que tinha que acontecer, e que isso que aconteceu, eu também gostaria de salientar que esse grupo de WhatsApp que nós criamos, ele está aberto para todos que queiram usar. Nós não vamos desfazer esse grupo, nós vamos deixar ele constituído, pronto, para se alguém quiser comunicar, fazer alguma pergunta para o grupo, ou em particular para alguém, use esse grupo. Nós estamos aqui para aprender juntos, para esclarecer, para nos ajudar, nos apoiar. Então, fica aberto esse grupo, não vamos desfazer, só vamos usar com parcimônia como um módulo de evangelização. Ok? Ok. Eu acho que é isso. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Por gentileza. Temos ainda 4 minutinhos. Renato, só para confirmar a respeito da celebração da missa, tem alguma novidade? Bem lembrado. Bem lembrado. Obrigado, Luiz. Eu tinha notado, mas eu deixei lá na minha mesa. Nós teremos, então, eu gostaria que todos convidassem, já também fizessem o convite extensivo aos familiares, a toda a família, que dia 21, às 19 horas, nós teremos a missa de envio dos missionários da partilha, celebrada por Dom Hamilton e Padre Cristóvão, com certeza, né? Provavelmente teremos outros padres ali, se Deus quiser, que serão convidados a participar, se eles não tiverem compromisso. Queremos estender o convite a quem puder participar na Igreja de Santa Cruz. Nós temos uma lotação hoje para 500 pessoas, então estão todos convidados. Nós vamos, a partir de amanhã, já entrar em contato com a Pascom para fazer um folder para a gente divulgar no WhatsApp o Facebook da Paróquia Santa Cruz, por qual será transmitido. E espero que daí esse folder seja distribuído, encaminhado para todos os movimentos pastorais da nossa diocese, para que tenhamos um envio virtual também do bispo, né? Renato, acho que é bom lembrar que é uma quarta-feira, né? Isso, é uma quarta-feira, dia 21, às 19 horas. Isso ajuda muito, porque se fosse sábado ou domingo, seria praticamente inviável, né? Tanto para o bispo, né? Especialmente para ele, e muitas pessoas que também teriam dificuldade. Então, é uma quarta, 19 horas, né? Então, acho que é um dia, no meio da semana, mas é um dia legal. E uma coisa boa que eu, já partilhando com todos, Dom Hamilton pediu para fazer uma celebração especial dirigida ao dízimo. Então, não será a celebração do dia, será uma celebração especial, para ver a consideração que ele tem conosco, né? Então, é uma consideração muito grata, dignificante para nós também, que ele vai estar encaminhando a sua bênção para nós. Isso, será especial, mas não será longa, né? Para quem vir de longe poder voltar para casa tranquilo. O Dom Hamilton não faz missas longas, tá? Então, ela é especial, de fato, mas não vai ter nada daquilo que normalmente sobra na liturgia, né? Que faz a missa não acabar mais, né? Pode ficar tranquilos que vai ser uma missa normal, no horário, tranquilamente. Se alguém quer vir de mais longe, está pensando no horário, dá para voltar no dia tranquilo. Isso, nós hoje, quero agradecer até hoje, que eu estive com o Padre Cristóvão, e definimos as leituras e tudo lá. Muito obrigado, Padre, por nos auxiliar, nos apoiar nesse sentido. Com todo prazer. Vai ser uma missa linda. Vai ser, com certeza. Gente, muito obrigada por tudo. A Leda não está aí, né? Mas eu vou fazer as palavras da mulher, então. A Leda está. Muito obrigado. A Leda está aí? Leda, vem aqui dizer algumas coisas também, né? Nós só pedimos as bênçãos e que a gente continue na missão, que a gente tenha força, que a gente tenha fé, que a gente seja iluminado pelo Espírito Santo,
E agradeço a todos que puderam participar, partilhar da palavra, porque é isso que nós fazemos aqui o tempo todo, né? Ninguém sabe mais nem menos. A gente apenas caminha junto. Exatamente. É isso mesmo, Suzete. Desculpe, Padre Cristóvão, parecia aqui no meio da conversa. Você confirma as palavras da Suzete, né? Confirmo com certeza. Padre Cristóvão, Deus abençoe. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela formação de hoje. É uma alegria para a gente poder contar com o senhor. Eu brinquei aqui com a minha menina, disse assim, eu queria absorver mais dessa sabedoria para que a gente pudesse também espalhar, porque tudo aquilo que a gente absorve, a gente também passa adiante, como diz a Silce. Então, muito obrigada. Deus abençoe, Padre Cristóvão. Amém. Para mim também é uma grande alegria. Podemos ir para a bênção? Podemos. Renato autoriza? Mais que autorizado. Muito obrigado. Está autorizado, então. Então, pedindo a Deus que abençoe a todos, a todas. E olha, que bom, foi um trabalho de discipulado e missionário, né? Aprendemos e partilhamos. Então, que bom, sem citar nomes, parabéns a todos e a todas pela perseverança, pelo trabalho, sabe, por dedicar esse momento que é, na verdade, uma dedicação à evangelização, o que significa uma dedicação ao próprio Senhor Jesus, né? Então, Deus abençoe a todos e a todas, abençoe a família de cada um, de cada uma, a casa de vocês, o trabalho que fazem, e, é claro, cada um, Deus abençoe a sua comunidade, né, paroquial também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até mais. Até mais. Breve, até breve. Até breve. Até dia 21. Até dia 21. Até dia 21. E teremos a terceira escola. Teremos